Fala galera do Toro Tático, meu nome é Amauri e a gente está começando esse vídeo para falar do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu empatou de novo lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, 0-0 com o Guarani, teve chances até para sair com um resultado melhor, mas passou em branco de novo. Do ponto de vista de resultado, preocupa, porque o time chegou a mais uma rodada sem vencer. O desempenho, a gente vê que o time tem alternativas, que o time até tem bons momentos, mas esses bons momentos não conseguem trazer uma vitória no campeonato nacional. A gente vai falar dos números gerais do Paysandu na Série B e também vai fazer uma comparação com times que tiveram o mesmo início de campeonato do Paysandu em 2024. Outros times em outras edições da segundona, nesse formato de pontos corridos. Eu já te convido para deixar o like, se inscrever no canal, também para você brincar lá na casa de apostas, nossa parceira PagBet, o link está aqui na descrição. Aqui embaixo tem Copa Sul-Americana, Libertadores, finais da NBA, então para você brincar lá. Então vamos pro vídeo para falar aí do papão na segundona do Brasil. Vamos começar falando de números gerais da campanha do Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série B. O Paysandu tem 5 empates e 2 derrotas, 5 pontos conquistados na 18ª colocação na zona de rebaixamento. 2 derrotas para o Santos na estreia, 2-0 na Vila, e na quarta rodada 2-1 para o Mirassol. Sequência de empates em casa, nos 2 primeiros jogos em casa, no Mangueirão 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto e 0-0 com o Avaí, que talvez seja uma das piores atuações do time nessa Série B. Aí tem o jogo do Goiás, né? Depois da derrota para o Mirassol, o Paysandu joga com o Goiás em casa na Curuzu. Consegue fazer um bom primeiro tempo, produz pouco, mas faz um bom primeiro tempo. Consegue fazer 1-0. E aí o Edilson é expulso no final da primeira etapa. Prejudica todo o trabalho do Paysandu, que aí no segundo tempo não consegue segurar e toma um empate. Depois vai para Manaus, empata de novo em 1-1, num jogo em que os dois poderiam ter vencido. E aí, outra igualdade no marcador. Brinco de Ouro da Princesa, 0-0 com o Guarani. Ao final do jogo de Campinas, o Paysandu tinha saído provisoriamente da zona de rebaixamento, porque times que estavam atrás dele na tabela de classificação, o Paysandu tinha subido para o 16º lugar. Mas, por exemplo, o Brusque, que estava atrás dele, não tinha jogado ainda, nem o Ituano. No domingo, jogaram Brusque e Ituano. O Ituano venceu a Ponte Preta por 2-0, subiu para o 14º lugar, olha o salto que o Ituano deu. E o Brusque empatou com o Vila Nova, empatou em pontos com o Paysandu. Só que o Ituano venceu, tinha 2 vitórias, fez 6 pontos, tinha mais pontos. E o Brusque, o Ituano que colocou o Paysandu na zona de rebaixamento de volta, inclusive. E o Brusque empatou em pontos com o Paysandu 5 pontos. E o Brusque, por que o Brusque fica na frente? O Brusque está em 18º. Porque ele tem uma coisa que o Paysandu não tem, que é vitória. Então, um início preocupante do ponto de vista de resultados. 5 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados, 7 sofridos, saldo negativo de 3, 23% de aproveitamento. Um início que dava para ser melhor até pelo que a gente vê do desempenho do time em campo. Agora a gente vai fazer uma comparação de times que começaram a Série B mais ou menos parecido, com 5 empates ou mais, nesse formato de pontos corridos. Vamos começar em 2006. O Marília, do interior de São Paulo, começou a Série B com 5 empates e 1 vitória, marcando 8 pontos, ficando na 13ª posição com essa campanha. Ao final do campeonato, o Marília terminou no 9º lugar com 50 pontos. Inclusive, uma curiosidade, o Paysandu participou também desse campeonato, acabou rebaixado, e na última rodada ele venceu o Marília por 4-1, fez a parte dele, mas precisava de uma combinação de resultados para evitar a queda e acabou não acontecendo, mas a parte dele ele fez em cima justamente do Marília. Em 2008, o Marília de novo repetiu a campanha. 1 vitória e 5 empates, 8 pontos, só que aí ele já estava em 16º lugar. E no final do campeonato acabou sendo rebaixado, 17º lugar com 45 pontos. Em 2010, o Bragantino também fez a mesma campanha, 1 vitória e 5 empates, 8 pontos, só que ele conseguiu se recuperar, não caiu, uma recuperação interessante até, 8º lugar com 53 pontos. Esse próximo time que eu vou falar agora, o Santa Cruz, ele estava num contexto meio parecido com o do Paysandu. O Santa Cruz tinha caído em 2007 para a Série C, disputado a última vez, a Série B em 2007, né? Caiu,
Em 2008 foi mal na Série C, que a CBF ia escolher os 20 melhores da Série C de 2008 para fazer a Série C de 2009, porque ela iria criar a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz ficou sem divisão, depois voltou a disputar a Série D, em 2011 conseguiu acesso para a Série C, e em 2013 subiu da C para B como campeão brasileiro, inclusive, em 2013. E aí o Santa Cruz começou a Série B de 2014 com 7 pontos nas 7 primeiras rodadas. 7 empates. Na 17ª colocação na zona de rebaixamento, mais ou menos parecido aí com a campanha do Paysandu. Só que ele também conseguiu uma recuperação legal. Terminou em 9º lugar com 55 pontos. Aí em 2018 o São Bento de Sorocaba fez 11 pontos com 2 vitórias e 5 empates. Mesma amostragem do Paysandu 7 primeiras rodadas. Estava em 9º lugar e aí no final do campeonato ficou ali do meio para baixo da tabela, não foi rebaixado, 13º lugar com 47 pontos. Em 2022, essa mais recente, o Tombense 6 pontos na 19ª colocação. O Tombense estreava na Série B, é bom que se diga, em 2022, 6 empates e 1 derrota, conseguiu se recuperar, ficou em 15º lugar, brigou contra o rebaixamento até o final, marcando 45 pontos. O Paysandu só empatou menos que o Tombense e o Santa Cruz nessas primeiras rodadas na Série B com 20 clubes. Mas a gente pode observar um padrão nessa amostragem que eu te trouxe, que é muito raro você ver um time com um início desse brigar lá em cima. Então, por exemplo, você tem 3 times apenas que ficaram acima do 10º lugar. O Marília em 2006, o Bragantino em 2010 e o Santa Cruz em 2014. E os outros 3 brigaram na parte de baixo. Mas para você ver que não é um início muito animador para quem quer alcançar coisas maiores. E sobre a sequência de jogos sem vencer, a gente tem um outro número que eu acho que o torcedor do Paysandu fica um pouco assustado. Em 2018, o Paysandu teve 3 sequências. Na última participação do Paysandu na Série B, que foi a participação do rebaixamento, o Paysandu teve 3 sequências sem vencer. A primeira sequência sem vencer foi da 9ª à 17ª rodada. Aí o Paysandu quebrou esse jejum na 18ª rodada, vencendo o Guarani por 1-0. Aí venceu depois o Figueirense por 1-0 também. Essa foi a primeira sequência sem vencer. Quando começa o segundo turno, o Paysandu fica 7 rodadas sem vencer. Ele fica da 20ª rodada até a 26ª sem vencer. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ele quebra esse tabu na 27ª rodada, vencendo o Avaí por 2-1 na Curuzu, dia 7 de setembro de 2018. O Paysandu venceu, quebrou esse tabu. Só que aí depois o Paysandu engata mais uma sequência sem vitórias, 8 jogos sem vencer, aí já na reta final do campeonato, 8 jogos sem vencer, e aí o time foi se afundando na zona de rebaixamento. Ele quebra essa sequência na rodada 35, que o Paysandu vence o Oeste por 4-3 na Curuzu. Aí depois ele vence o Guarani por 2-0 no Brinco de Ouro, vence o Figueirense por 3-2 em Florianópolis, que é aquele jogo que o Figueirense abre 2-0, o Paysandu vira. Só que aí chega na última rodada e não consegue vencer o Atlético Goianiense e até sofre uma goleada por 5-2. Por que a gente trouxe esse dado? Porque essas sequências sem vencer, elas podem acarretar no que aconteceu em 2018. Então por isso que esse início é muito preocupante. Só pra gente pegar de novo o exemplo de 2018, o Paysandu caiu com 43 pontos na 17ª posição. O Oeste, que foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tinha 46. Ele fez 46 pontos. Só que o Paysandu tinha 10 vitórias e o Oeste 9. Se o Paysandu tivesse ganho um desses jogos, dessas sequências sem vencer, ele não teria caído. Então por isso que é importante ter uma sequência de vitórias, até porque vitória é o primeiro critério de desempate. Então, por exemplo, com a vitória o Paysandu não cairia. Com mais vitórias, o Paysandu não iria cair em 2018. Se ele empata em número de pontos com o Oeste. Uma vitória o Paysandu empatava em número de pontos com o Oeste e conseguiria se salvar. Então por isso que a gente fez esse vídeo,
pra gente ver como a falta de vitórias pode fazer falta lá na frente. Exemplos não faltam para isso. Então, talvez o título da Copa Verde dê um ânimo aí pro time conseguir resultados positivos e engatar sequências de vitórias para não passar aperto no final do campeonato. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve aqui no canal do Toró. A gente cobre Remo, Paysandu, a Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. Então a gente está aí fazendo conteúdo, produzindo conteúdo. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.